Olá pessoal, a gente vai começar a nossa live hoje cedinho, né? 7h30. Olá Daniel, bom dia, olá, tudo bem André? Seja bem-vindo. Vamos ver aí, é um horário novo para mim, nunca fiz live nesse horário, mas a gente vai ver aí, né? Espero que tenha pessoal aí querendo ter mais conhecimento aí, né, sobre esses assuntos de inovação e parcerias. Valeu, Ricardo Cruz. Marcela, seja bem-vinda. A gente vai aqui, estou aguardando aqui a nossa colega, amiga Leila Brito, a engenheira bastante competente aí, que está sempre passando muitos conteúdos. E aí, então, a gente vai bater um papo. E aí, Marcela, da onde você é, Marcela? Pessoal que está aí, enquanto a Leila não entra. Tá me ouvindo? O som tá bom? Tá tudo em ordem? Estão me ouvindo bem? Londrina, opa, muito bom, Marcela. De Londrina, Londrina também é engenheira. Paula Arantes, outra amiga nossa. Beleza, tá ouvindo? A Denise, Mariano. Ô Denise, que bom, que saudade, como é que você tá aí? Fazendo muitos móveis planejados? Denise, a gente vai falar hoje aqui, tem a engenheira Leila Brito, tudo bem? E a gente vai falar. Na verdade, a gente até programou essa live já faz aí uns 10 dias. E a gente nem sabia que nós iríamos estar nessa situação de pandemia, né? Essa preocupação toda com o coronavírus. Então a gente vai, na verdade, também inovar, né? A gente vai falar também como a gente vai estar lidando com isso nesses próximos meses. Vai ser muito bom. Vamos ver aqui se a Leila... A Leila, na verdade, ela também fez uma live ontem à noite muito interessante, que até vou tocar nesse assunto, porque tem a ver com o que a gente está falando. Olá, amor. A Laura entrando aqui também, vai estar nos assistindo. Muito bom. E aí a gente vai estar falando sobre, né, o que fazer agora, né? Nessa situação de pandemia. Vamos ver se a Leila... Marcamos lá, 7h30. Será que eu devia ter avisado ela? Eu nem dei um toque nela agora de manhã. Mas eu acho que ela, né, não vai falhar. A Denise de Jaú faz móveis planejados muito bem, tá? A Marcela já falou que é de Londrina. O André, se tiver aí ainda, o André é de Pirassununga, né, André? O Ricardo Cruz, tá aí? O Ricardo, se você tiver, da onde você é? Pra gente ter uma ideia aí das pessoas que vão estar participando aqui da conversa. Opa, a Leila tá entrando. E a gente vai iniciar a nossa conversa. Ela já mandou uma mãozinha. E a gente já conversa. O Valdir Silva também entrou. Tudo bem, Valdir? Seja bem-vindo. Da onde você é, Valdir? A gente vai bater o papo aqui, a Leila já deve estar entrando e a gente vai conversar sobre parcerias que inovam, né? Principalmente nesse momento diferente, né? Um momento que
Acho que nunca houve na história uma situação assim, né, desse tipo. Houve crises, houve pestes, mas dessa forma eu tenho certeza. Com o mundo globalizado, né? Que hoje as pessoas estão facilmente na China. Opa! Tudo bem, Leila? Bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Que bom, que bom. E aí, dormiu Sim. bem? Ontem, Que bom que. Ah, ontem eu assisti a sua live lá, Eu né? vi que você estava lá, muito legal. E foi muito boa, né? Você tem essa parceria. A gente hoje vai falar de parceria, e essa parceria que você tem com a Estela é fantástica, né? Nem sempre, às vezes, a gente pensa em parceria com pessoas da nossa área, quando a gente vê áreas que completam, né? Muito legal. Sim, sim, é muito legal. Desde quando eu comecei, quando o meu Instagram ele começou sem querer, né? Eu já contei algumas vezes isso, que eu não criei o meu Instagram para ser uma influenciadora digital. Ele aconteceu sem querer. E uma das pessoas que me ajudou a fazer o meu Instagram virar o meu meio de trabalho, auxiliando, transformando outras vidas, foi a Estela. É engraçado isso, porque ela é psicóloga. Aí você fala assim, nossa, o que eu vou dar atenção para um psicólogo falando? Ela é minha mentora. Ela é minha psicóloga, ela é minha mentora. Ela trabalhou comigo a questão de imagem, identidade, reconheceu o que as pessoas precisavam, porque ela trabalha com isso, né? O trabalho dela é totalmente humano. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe um treinamento para a internet que eu não sei se existe outro igual, mas o meu treinamento ele é extremamente humanizado. Tanto que os primeiros 7 módulos, a gente trabalha essa questão do desenvolvimento da segurança, o desenvolvimento da comunicação, ter coragem de interagir com o cliente, responder o cliente, o que falar para a equipe de mão de obra, coisas que as pessoas passam batido e falam assim, quando aconteceu, eu vejo o que eu faço. E é o que faz errar. Inclusive, né, falando de parceria aí, já atropelando tudo, essa semana eu recebi um direct de uma seguidora minha, que ela falou assim, eu tô muito triste porque agora chegou essa crise e eu não vou conseguir trabalhar, não tem muito o que fazer. E eu passei 3 orçamentos nos últimos dias, nas últimas semanas, eu passei 3 orçamentos e nenhum dos 3 fecharam comigo. E aí eu falei pra ela, tá, mas me conta um pouco mais. Ela foi contando, eu peguei e falei assim, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu falei assim, fulana, o seu erro está exatamente aí, na prepotência, na ignorância, na comunicação. Às vezes a gente fica tão focado, né, no normas, softwares, saber construir, e a gente esquece que para ter o contrato fechado, a gente precisa de cliente, e o cliente ele é humano, né? É isso mesmo. É perfeito. E eu também tenho, eu me identifico com você porque eu também penso assim. A gente tem muita informação na faculdade, né? Muito conteúdo técnico, as coisas muito jogadas, matérias. Tá normal, né? E aí, e se a gente não Tá. tem esse lado, essa visão, realmente é de psicologia, né? É de inteligência emocional, né? Do autoconhecimento, de você se conhecer e saber como as pessoas funcionam, né? Porque aí sim você começa a saber colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Então, Sim. eu também procuro falar muito isso. Eu também tenho o meu curso online, que a introdução é até meio grande, assim, no sentido assim, demora um pouco para chegar na parte mais técnica, mas no caso do campo ali. Mas é importante porque tem que introduzir mesmo no sentido de mostrar a importância de se conhecer, porque, primeiramente, se a gente se conhece, a gente vai saber o que a gente quer, no sentido que vai fazer bem para a gente, né? Porque não Sim. adianta a gente querer, fulano de tal fez isso e está se dando bem. Ué, mas ele é fulano de tal, você é igual a ele, você gosta das coisas. Qual é a sua essência, né? O que vai te fazer bem, né? Então, se for a mesma coisa, tudo bem. Agora, normalmente as pessoas são diferentes uma das outras, então ela precisa se encontrar e aí ela vai achar o caminho dela. Ótimo que ela conhece uma técnica, né? Vamos dizer, nós como engenheiros temos essa técnica, essa habilidade de desenvolver um trabalho, de fazer uma
transformação na vida das pessoas, de você, né, fazer uma casa, um sonho, um estabelecimento comercial que vai dar renda, é um negócio para as outras pessoas, mas realmente não adianta ser só esse técnico, porque o técnico ele fica sozinho nessa hora. Então as parcerias, por isso que os assuntos também que eu procuro pôr, eu acho que da outra vez também a gente falou, já é a segunda live, né, que a gente faz junto. Sim, precisamos fazer agora uma lá no meu, né? São assuntos normalmente assim, né? Por exemplo, parcerias. Na verdade, é conexão, é contato, é gente com gente, né? E aí que é legal, por exemplo, quando eu conversei com você, acho que já faz uns 10, 15 dias, a gente nem imaginava a situação atual dessa pandemia, né? Você estava viajando, inclusive, né? É verdade, eu ia viajar, era antes do carnaval, né? E aí eu falei, não, deixa eu viajar e a gente vai fazer. E aí, legal porque, parcerias que inovam. E, na verdade, a gente precisa inovar agora ainda mais, né? Depois dessa situação, de como fazer essas parcerias. Porque, como vocês estavam falando ontem, né? A importância de você ter consciência dessa pandemia, saber das gravidades, saber do que você, né? Do resguardo, que você... Né, diminuir o contato físico, mas isso vai fazer com que a gente inove, como você falou, na crise transforma, né? Ontem você falou bastante isso e eu peguei muito isso e é verdade. Então agora é a hora da gente pensar um pouco mais e ver como fazer essas parcerias de uma forma diferente às vezes, né? Porque nem todo mundo tem um contato só por internet, né? Muitas vezes a gente gosta, é decência do ser humano ter o contato físico também. Mas agora... É cultural, né? É cultural, é histórico, vamos dizer assim, né? A internet, o que a gente está fazendo aqui, agora, sei lá, 5 anos atrás, né? 5, 10 anos atrás, era impossível, né? Não tinha como. Eu brinco que eu me formei em 2012, e em 2013 lançaram o smartphone. Em 2013, o pessoal começou a colar, passar cola pelo grupo do WhatsApp. Eu não tive nem a oportunidade de saber se eu ia ou não querer fazer isso. É uma coisa que tá ali, ó, tão pertinho da gente. Parece que, nossa, o smartphone e tal. Não, gente, quando eu me formei em 2012, não tinha isso ainda, não. Então, é isso mesmo. Então, imagine eu, que sou um pouquinho mais velho, né? Como o mundo era muito diferente, né? A gente não tinha nem celular, não tinha celular. Então, quer dizer, a gente ia para uma obra, a gente perdia o contato, vamos dizer assim. Do que tá? Sim, familiar, do contato profissional, você estava na obra. Você estava na obra, você estava lá com o pessoal de obra. Sim. Numa época dessa, o pessoal ia ter o coronavírus, morrer e não sabe que morreu. Sim, as informações a gente não tinha do jeito que tem hoje. A velocidade era outra. Eu, por exemplo, ia, para a obra, aí tinha que, vamos dizer, às vezes ficava a manhã inteira passando uma obra, aí ia para o escritório, aí tinha uma mocinha lá, né, a recepcionista, que passava os recados. Então a gente tinha lá, né, ó, ligou fulano de tal, que é isso, né, tal. Aí a gente usava o telefone fixo e ligava para as pessoas. Então, quer dizer, é uma transformação muito grande em pouco tempo. E eu acredito que essa pandemia, a gente sabe, está ouvindo, que nunca houve uma situação igual a essa, justamente porque hoje o mundo é globalizado, né? Antigamente, por exemplo, se houvesse uma doença grave lá na China, era muito mais difícil chegar aqui tão rápido como está chegando, porque hoje, por exemplo, eu mesmo viajei, né, agora no Carnaval, fui para Dubai. Quanta gente em Dubai que tinha da China, tinha da Itália, de um monte de gente da Itália, do mundo inteiro. Então, quer dizer, eu fiquei meio atento, assim, principalmente até lá, não tanto que estava se falando, mas a gente não tinha tanta noção. Porque essa ideia realmente do perigo, acho que surgiu de uma semana para cá, né? E aí... no brasileiro, sim. E aí eu fiquei preocupado, falei, nossa, eu vim, né, de um local onde teve muita gente do mundo inteiro. Mas graças a Deus já passaram os 14 dias e está tudo bem.
Graças a Deus, amém por isso. Eu ainda estou esperando passarem os meus 14 dias. Porque você entrou em contato, né? Eu vi ontem você comentando que teve 2 pessoas doentes, né? Como é que foi agora? Eu fui no Expo Revestir e tive contato com uma pessoa que palestrou e ela manifestou. Ela se manifestou, acho que 2, 3 dias depois ela já se manifestou com coronavírus. Então, a gente preferiu manter a distância das outras pessoas, principalmente dos familiares mais velhos, né? É o momento. Mas falando de parcerias, para esse momento, até puxando um gancho para o conteúdo que eu conversei ontem, em a gente pensar em fazer reserva de emergência, e a gente pensar em fazer fluxo de caixa. Nós temos uma profissão, não vou dizer que ela é extremamente física, porque senão eu posso colocar limites na mente das pessoas e acabar poldando a criatividade. Mas hoje a gente não consegue enxergar grandes possibilidades de se trabalhar com coisas que não sejam físicas, como, por exemplo, um azulejista, um pintor, um encanador, um eletricista. Eu falar para um pai de família desse, que é para ele sentar no sofá, assistir vídeos, assistir filme, assistir videoaula, esse cara vai entrar em desespero, porque culturalmente ele está acostumado a ser ativo, a família dele depende 100% da renda dele. Ele não aprendeu a fazer fluxo de caixa. Se você falar para ele, faz um fluxo de caixa, o cara é maravilhoso em contas, consegue fazer dimensionamentos, cumprir normas que ele nem sabe que está cumprindo ou não, né? Tem situações de todos os casos, não vamos generalizar, mas falar para ele fazer conta no Excel ou fazer conta na mão, colocar a planilha, é chato. Essa pessoa não vai querer fazer isso. E aí a gente se vê diante de um cenário sem perspectiva de melhora, sem perspectiva de retorno das obras. E você vai falar para a pessoa como é que você vai fazer parcerias, como é que você vai inovar nesse momento. Realmente, até para a gente que está aqui do outro lado, é um conselho, uma dica bem cuidadosa. Porque a gente pode falar uma coisa que a pessoa vai falar assim, isso é coisa de privilégio. Isso daí não é para mim, né? Mas o que eu vejo, assim, no primeiro momento que as pessoas podem fazer? Unir a mão de obra mais forte com a menos forte no momento. Então, aquela ideia que eu passei ontem de ter empatia, que agora nós estamos no momento de ajudar uns aos outros. Quem tem mais dinheiro agora contrata quem tem menos. Inclusive, a Estela falou durante a live que ela não dispensou a secretária do lar dela, porque ela sabe que é uma pessoa que depende do dinheiro semanalmente. Não é uma pessoa que tem uma renda fixa. Ela depende semanalmente. Então, você ter esse tipo de noção que é um funcionário só, essa pessoa tem um carro, ela tem um veículo de transporte, tem como esterilizar as ferramentas que ela vai utilizar? Por exemplo, é um pintor, ele vai pintar um apartamento que não mora ninguém. Ele consegue esterilizar as ferramentas que ele vai utilizar, ele consegue passar álcool em gel quando ele apertar o botão do elevador, ele tem o próprio carro dele que ele vai conseguir esterilizar. Essa pessoa não vai prejudicar ninguém se ela sair e entrar sem ter contato com outras pessoas. Dá para essa pessoa trabalhar. Então, encontrar pequenas obras para que os colaboradores façam, para que eles não fiquem parados, é muito bom. E se você tem um recebimento, se você que é engenheiro, que é arquiteto ou construtor, a galera que já tem um caixa, tem uma reserva de emergência, consegue pagar, antecipar o pagamento para os seus funcionários, esse momento é o ideal. E claro, não é simplesmente chegar lá e falar, camarada, estou aqui antecipando o seu pagamento porque eu sei que as obras vão parar. Não, tem que educar esse cidadão. Tem que falar para ele, olha, a gente não sabe quando vai ser o próximo salário. Esse dinheiro vai ter que durar 50, 60 dias, talvez. Então, isso aqui é para você comprar comida, renegocie as suas dívidas, veja se você consegue prorrogar o aluguel, veja se você consegue negociar algumas dívidas. E para nós também que estamos do outro lado, a gente pode conseguir renegociar o FGTS, por exemplo, a gente não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Se a gente postergar o pagamento do FGTS por um mês, nem o seu funcionário vai ter nenhum tipo de prejuízo. Então, existem algumas saídas que eu não sei se a gente pode chamar propriamente ditas de parcerias, ou de empatia, nesse momento, nessa fase, né? É verdade. A gente tem mesmo que estar atento a essas possibilidades aí, porque é uma situação diferente. E a gente, então, vai ter que agir diferente, né? A gente vai ter que ter um comportamento diferente. E
e é um momento que eu também digo, que eu tenho dito agora, que a gente está... Porque é o seguinte, eu sigo muito um ciclo de transformação que a gente tem normalmente na vida, né? Então a gente se prepara para depois a gente ir se planejar, aí a gente vai se conectar com as pessoas, aí a gente vai executar. E aí a gente tem um crescimento diante disso, né? Então a gente tem um sucesso. Aí chega uma hora que você atingiu o sucesso no sentido daquelas metas prioritárias que você fez, aí você vai, tipo assim, estagnar, falar assim, "Ih, já consegui, e agora?" Então aí você tem que novamente começar a se planejar, né? a se preparar para se planejar, e aí você volta no ciclo, para você ir sempre crescendo. Então você vai crescendo, Legal, vai se legal. transformando. E aí você... Porque quando você conquista, né, é uma alegria, né, de você estar, uma conquista, mas você sempre vai querer mais, né? Isso é assim com tudo, né? Então, aí você tem que passar o mais rápido possível por esse momento de estagnação, que eu chamo, que é um momento depois do crescimento que você falou, consegui, e agora, né? Então, e agora, vamos estudar, vamos nos preparar novamente para a gente poder planejar no sentido... ter novas metas, né? Ou um objetivo novo maior, né? Claro. A médio e a longo prazo, e a gente vai estipular novas metas, porque isso eu já consegui. Então, agora, o que eu preciso, né, fazer? O que eu preciso, então, diante dessas metas, então, como que eu vou me preparar? Sim, sim. O ser humano é movido a esperanças, né? A gente precisa ter o que esperar, senão a gente não vive. É verdade. E esse ciclo, cada um, na verdade, está vivendo na sua vida e tem um momento, né? Então, uns estão se preparando agora, outros já estão executando, outros estão tendo sucesso, outros, né? Só que nesse momento é interessante que o que eu enxergo assim, que igualou, tá todo mundo agora, né? Vamos dizer, não é um momento de executar, não é um momento de você crescer, vamos dizer assim, crescer no sentido de ter resultados, né? Agora não. Não é. Então, não é um momento de você, vamos dizer assim, ter sucesso, porque assim, no sentido de você sentir, eu consegui, conquistei, teve resultado. Então, todo mundo agora está num momento que eu chamo de estagnação no sentido de agora, né? Então, agora, vamos nos passar o mais rápido por isso, nessa indecisão de agora, e vamos nos preparar. Porque vamos dizer, esse ciclo, esse momento vai também passar. Não é uma coisa permanente, logo, logo as coisas... tanto é que na China parece que a gente vê falar que eles já estão, vamos dizer, comemorando que já passou, né? Estão tirando eu vi que eles estão desmanchando os hospitais. Então, isso vai acontecer aqui, né? Espero que seja mais rápido, que tenham menos mortes, isso e aquilo. Amém. Né? Mas a gente tem que saber o seguinte, vai passar. E aí, como é que eu vou estar, né? Como que eu vou estar daqui sei lá, 60, 120 dias, né? Então, eu tenho certeza que eu vou estar melhor, né, nesse momento, se eu tiver, nesse momento agora, me preparando, né? No sentido, estudando mesmo, vendo, me organizando, até mesmo me planejando, então vamos dizer, lá em junho, julho, eu já vou poder fazer isso, aquilo. O que eu preciso ter agora para me preparar para aquele momento, né? Os clientes que eu tive contato e não vingaram, né, por algum motivo, será que eu não posso agora conversar com eles, porque talvez eles tenham mais tempo agora também, né? Porque agora está todo mundo meio parado. Então eu também, vamos conversar. É claro que vai ser difícil alguém tomar uma atitude de querer fazer agora, mas de repente, vamos, né, programar aí para o meio do ano, para agosto. Então eu acho que isso é um momento certo para todos estarem, né, fazendo esse trabalho de estar se preparando para a hora que liberar, né, na hora que a gente estiver livre novamente, no sentido de ter as conexões físicas, né, de ter o contato com os nossos trabalhadores, como você falou, né, que tem toda essa mão de obra que vai estar super necessitada, porque
É bem triste isso. A liquidez, como você falou, é muito importante também, né, do teu fluxo de caixa, de você fazer dinheiro e tentar ter que economizar e quem não fez o caixa, né? Então é mais difícil ainda, mas tem que estar atento a isso, porque hoje realmente a gente precisa de liquidez, né? A gente precisa... não adianta querer comprar, como vocês também falaram ontem, por exemplo, um carro agora, né? Comprar um algo agora, realmente você precisa ter o dinheiro, né? O liquidez do dinheiro. E aí é interessante isso, né? Então, quer dizer, coisas que a gente, quando a gente imaginou essa live, a gente nem imaginei que ia falar isso. Mas não, a gente chegou em um assunto que vamos falar de parceria. Todo mundo vai olhar pra gente e falar assim, como que eu vou conversar com alguém agora, né? Mas é a hora que talvez, até mesmo com esse contato, que, né, você é uma parceira minha, no sentido de que a gente está aí compartilhando nossos conteúdos. Os meus alunos, os meus seguidores estão aprendendo com você e com certeza já são seu ou estão se tornando seu também. Quer dizer, é uma parceria, troca. É uma troca grande e a gente está crescendo. E se a gente está falando aqui, está se expondo, com certeza a gente está raciocinando, a gente está pensando, a gente está colocando as coisas e também está aprendendo, né? Eu não só aprendo com você, mas eu aprendo comigo mesmo também de estar desenvolvendo um raciocínio, né? Sim, eu falo muito isso, que cada pergunta que um aluno faz, ou cada método que eu resolvo explicar para um aluno específico, eu aprendo e falo, nossa, como eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Uma coisa bem interessante do que você falou aí, que eu acho que vale a pena a gente frisar muito isso, na verdade não foi uma, foram duas. Primeiro, a questão da velocidade da informação que nós temos hoje, a questão da velocidade da tecnologia em estudar, em entender o que está acontecendo, isso é muito bom e, ao mesmo tempo, nos assusta porque cria uma pandemia nunca visto antes, com uma velocidade nunca visto antes. Porém, gente, eu acho que é bem importante a gente frisar aqui um detalhe diante disso. Não significa que nunca existiu uma doença tão grave na vida, tá? Muito pelo contrário. No passado, e não no passado muito distante, no passado dos nossos avós, sim, existiram doenças muito mais graves do que essas. Existiram doenças sexualmente transmissíveis, doenças por praga, existiram muitas outras coisas que mataram muito mais pessoas, só que elas não foram propagadas tão rápido porque as pessoas não tinham acesso a avião. Tinham que viajar de trem, então não era todo mundo que viajava o tempo todo. As pessoas não tinham acesso à internet, imagina, né? Nem existia a internet, então nós não ficávamos sabendo. Então não adianta se desesperar, é bem interessante a gente falar isso, né? Não adianta vocês se desesperarem ou familiares se desesperarem achando que, nossa, é o fim do mundo, uma catástrofe. Não, ela só tomou essa proporção emocional dentro de nós, essa ansiedade dentro de nós, porque ela teve uma comunicação muito rápida. Hoje uma criança tem o celular na mão. Hoje um idoso tem o celular na mão. Não é mais uma coisa somente de pessoas, só quem está trabalhando tem um celular como já foi um dia. Não, hoje todo mundo. Tem gente que tem mais do que um celular na mão. Então a informação, que nem ele falou, estava em Dubai. O negócio aconteceu lá em Dubai, ele ligou para uma pessoa que, aluno, então é isso, isso, isso. Nossa, morreu uma pessoa aqui em Dubai. Pronto, o aluno já contou para um, que já contou para outro. Um estado já propagou. Então, não se desesperem achando que, nossa, estamos perdidos, é o fim do mundo. E outra coisa, nós da profissão da construção civil, nós fomos criados, nós fomos educados no período de faculdade e durante o período de trabalho a sermos racionais. Então, nós somos pessoas de exatas, nós somos pessoas que é mais no menos, preto no branco, não existe essa de mais ou menos. É ou não é? E quando a gente vem aqui falar para vocês que, infelizmente, as coisas não têm muito sentido, a gente não consegue trazer clareza, nós não temos clareza, e que agora é necessário ser feito uma pré-programação de todo o seu fluxo financeiro, eu sei que tem pessoas que assistem e até falam assim, as pessoas não sabiam o que eu tô falando.
ficam com raiva da gente, falam que a gente não sabe nem o que está falando, porque nós não estamos vivendo a realidade da população brasileira de realmente não ter dinheiro para pagar as contas, de realmente não conseguir ter perspectiva de quando vai terminar uma obra. 90% das pessoas que dependem disso, eu digo 90 para não dizer 99%, dependem de medição do banco. Então, se o banco não vai na obra e tem a porcentagem feita, eles não recebem. E se a pessoa não recebe, ela não tem como pagar para outra pessoa. E aí vai uma bola de neve de o banco não vai lá, não adianta o colaborador ir porque o banco não vai, o dono da obra não tem dinheiro para bancar a obra mais tempo porque não recebeu a medição do banco, então o dono da obra também vai optar por parar. E não é porque a pessoa quer parar. Ah, não acredito em coronavírus. Você vai ser obrigado a parar. Transporte público praticamente já não tem mais, está escasso. Então já tivemos que diminuir a quantidade de efetivo porque já não tem ônibus para o efetivo chegar até a gente. E aí a racionalidade, ela acaba vedando um pouco a nossa visão e ao invés de a gente entregar o que, por exemplo, chama a nossa live, mas eu troquei o nome aqui, ao invés de ser parcerias que inovam, a empatia que vai inovar esse nosso momento, ao invés da pessoa conseguir encontrar horizontes para ela conseguir ter dinheiro, para ela conseguir fazer uma antecipação de pagamento, ou conseguir pegar um cliente, fulano, tem uma pessoa que está precisando de eletricista, é lá no apartamento dele, vai só você, vai lá, desinfecta tudo que você puder, vai lá, faz a parte elétrica, avisa quando você puder, depois a pessoa vai lá, manda a faxineira aí. Tipo, é um ciclo de gente se ajudando. E é a única coisa que vai conseguir fazer, de fato, a gente passar junto por essa crise financeira que vai vir, é com a empatia, é com a ajuda. Então, realmente, se você sentiu essa racionalidade ao nos ouvir ontem ou hoje, ou quando você for escutar essa live no gravado, se você sentiu essa racionalidade e essa vontade de falar, de mandar a gente a merda, eu entendo você. Eu também me mandaria a merda, mas não existe fórmula mágica. Infelizmente, não é falar assim, vai lá e faz isso. Não existe, não existe isso. É sentar, respirar e entender quais são as situações possíveis para você conseguir sair dessa suposta ansiedade de como você vai conseguir resolver a situação financeira sua e da sua família. Outra coisa, já atropelando tudo aqui, falando muito mesmo, eu vi uma postagem ontem à noite que pode ser que muitos de vocês também viram, eu achei interessante, a questão da gente valorizar os pequenos comércios. Eu achei isso muito legal. Inclusive, isso pode ser uma coisa que a gente vai aprender agora. Porque de toda crise a gente tira algum aprendizado, óbvio, né? E as pessoas têm mania de querer comprar status. Nós temos manias não, isso é do ser humano. A gente é hipócrita, a gente compra status. Então, você quer comprar Nestlé, você quer comprar Adidas... Você não quer comprar, você quer comprar no Carrefour, no Pão de Açúcar, você não quer comprar no comércio que tem ali na esquina, na farmácia de bairro, na mercearia de bairro. Você não quer comprar, porque a gente quer ter status. Você quer ir no mercado grande para você se sentir poderoso, para você se sentir poderosa. Isso é do ser humano, tá? Isso não faz você uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Isso é do ser humano. Se você tem dinheiro, você quer ir no melhor lugar porque você compra status. Inclusive, isso é um marketing que a gente usa muito, né? A gente vende status para as pessoas. A gente, de modo geral, todo mundo que vende alguma coisa vende status. Uma casa melhor, um apartamento melhor, uma reforma no quarto, a gente vende status. Só que quando a gente traz isso para a realidade, para o momento que a gente está vivendo, por que não comprar na farmácia de bairro, na mercearia de bairro e ajudar as pessoas que, assim como nós, também são autônomas e não tem uma franquia por trás para sustentar caso essas pessoas venham a falir. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente vai usar depois, mesmo passando o coronavírus, a gente vai começar a ganhar essa consciência. Vai no depósito do seu bairro, vai no mercadinho do seu bairro, ajuda as pessoas que são como você. Deixa esse negócio para comprar status, o dia que você fala assim, hoje eu vou viajar. Faz aquela viagem. Enquanto isso, ajuda as pessoas cotidianamente. Desculpa, falei demais. Não, tá ótimo. Eu acho que tudo que você falou tem sentido, é um momento diferente mesmo. E a gente tem que experimentar, inovar, né? Novas situações aí e começar a ter um outro olhar, né? Para a situação, para o mercado em si, para as pessoas, né? Porque realmente, você imagine se der uma quebradeira aí, essas pessoas, né? Vamos dizer assim, como você falou, vamos dizer assim, que são o
os mais fracos, vamos dizer assim, né? Porque talvez o peso maior fique nas pessoas pequenas, vamos dizer assim, né? Sim. Que tem, e aí, isso é uma grande maioria. E isso vai fazer um estrago muito grande, né? Para todo mundo. Porque, como você também falou ontem muito de fluxo de caixa, de parte financeira, educação financeira, isso é um ciclo, né? As pessoas, o dinheiro ele tem que girar. Não adianta nada você, vamos dizer, economizou, faz um belo de um produto, tem muita coisa boa, mas ninguém pode comprar, ninguém tem dinheiro para comprar. Então, se quebrar esse ciclo, né, do giro financeiro, realmente complica muito. Então, a gente tem que pensar mesmo, é o momento de pensar, como até falou, a Estela falou, muitas vezes a gente é individualista, a gente pensa na gente. Mas agora, para a gente pensar na gente, tem que pensar no coletivo, porque se o coletivo não der certo, a gente também não vai dar certo. Né? Então, é um detalhe bastante interessante que reforça nesse momento, e como você também falou, no tempo de crise a gente começa a enxergar, às vezes, coisas que, numa situação normal, a gente despreza, mesmo sendo importante, né? Então, essa hora vai a gente colocando debaixo do tapete, né? a gente dá valor para aquilo que realmente tem valor, né? Porque, às vezes, a grande maioria, o ser humano, fica atrás de status e, de repente, esquece do que realmente tem valor. Então, é um momento que, até quando eu estou falando aqui, estou refletindo e estou chegando a essas conclusões também agora com você. E eu preciso também rever esses meus valores para dar sentido. Uma coisa também que a gente falou, que foi falado ontem também, eu vou falar um pouco do que você falou, de que às vezes você fala e tem gente que pode achar, que bobeira e tal, mas na verdade o que a gente está propondo é um método, é um passo a passo, tá? Que claro, que cada um vai se adaptar à sua realidade, mas se você não partir de alguma coisa, vamos dizer, fique na ignorância, e aí deixa o mundo te levar e você vai ter surpresas muito possível desagradáveis, né? Então, se você tem um método, tem uma fórmula que te ajude, mesmo que você se adapte à sua situação, e você começa a pensar sobre isso, que é muito importante, como a gente está falando aqui, eu estou pensando, e a gente vai pensando sobre isso, faz com que a gente consiga ficar mais claro, né, as coisas, para que a gente consiga aquilo que a gente quer. E uma coisa também que eu vou ligar a isso é o seguinte, que a gente precisa ter muita consciência mesmo da situação que está, mas o que eu digo também é que a gente né, a gente é o que a gente de acordo com os sentimentos que nós temos. Se nós temos sentimentos bons, nós vamos ser provavelmente mais felizes. Se tiver sentimentos ruins, né, a gente vai ter uma situação, uma vida mais difícil, mais triste. Então, e o sentimento, ele é guiado pelo seu foco. Se você foca em coisas boas, você vai ter sentimentos bons. Tendo sentimentos bons, você vai ser feliz. Então, apesar da consciência da pandemia, que é uma situação difícil e ruim, a gente tem que ter também o foco, né? Vamos dizer, a gente tem que ter consciência, mas o nosso foco tem que ser próspero, motivador, né? No sentido de aproveitar o momento, de desenvolver esse momento, né? De, como eu falei, de planejar, de estudar, de talvez realmente fazer cursos, né? De se preparar, de a gente poder estar conversando mais aqui pela internet mesmo, falando, trocando ideias. Isso tudo vai fazer com que a gente melhore. E a outra coisa que você falou também, que é bastante interessante, é o seguinte: a gente aprende realmente que desde pequeno que o homem é um ser racional e que tem emoções. Mas com o tempo e com a vida, a gente verifica que, na verdade, a gente vê que o homem é um ser emocional que tem razão, ou seja, que também utiliza da razão, né? Uhum. Mas, na verdade, ele é a essência emocional. Então, tudo que a gente faz pelos nossos sentimentos, né? Pelo que a gente sensibiliza
e a gente vai pela menor dor, né? A gente vai aonde a gente vai achar que vai doer menos, que a gente vai ter prazer naquilo. Então, isso tudo, às vezes, faz a gente tomar, é o que faz tomar decisões. E aí, a gente pode voltar, né, a falar, no caso das parcerias, e no que você falou, de pensar também naquelas parcerias que são realmente importantes, que às vezes é aquele pintor que está do seu lado, que quando você precisa, quando tem aquela outra equipe maior que não consegue, às vezes você não consegue ele porque ele está fazendo outras obras, mas aquele pequeno está sempre ali do seu lado, né? Está sempre ali falando, olha, se precisar, estou aqui. Então, essa hora é a hora que a gente tem que realmente, às vezes, pensar no valor da... Sim. Até nisso, a gente... Eu falo a gente porque eu não estou me tirando não, viu? A gente mesmo, sim, todos nós. Até na hora de contratar a mão de obra, a gente quer status. A gente quer a maior empresa, a empresa que tem maiores funcionários, que tem a maior quantidade de pessoas, até nisso. Também é hora para a gente olhar para o próximo com mais amor e carinho, né? A minha avó falou só concluindo aqui, a minha avó falou uma coisa no final de semana que eu achei muito interessante, e ela tem a idade dela, a inteligência, o cristianismo, então tem todo um preparo para ela vir com todo o poder dela e falar isso. Então, para mim, aquilo ali soou muito tranquilo. Ela falou assim, Deus fez você com um propósito, com uma missão, e se for da vontade dele que você morra atropelado, você não vai morrer de coronavírus, viu? Eu achei simples, mas assim... fantástico. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se cuidar para não passar para o próximo. Eu acho que o ponto principal é cuidar para não passar para o próximo. Ficar em casa, descansar, para não passar para as outras pessoas que não têm culpa. Mas não adianta você se desesperar, porque se for da vontade de Deus que você morra de coronavírus, você vai fazer história, você vai entrar para a estatística, você vai morrer, o seu nome vai sair no jornal e pronto, acabou. Não adianta sofrer. É o que é do homem, o bicho não come. É verdade. Que você fala, a gente precisa, para a gente ter uma consciência tranquila, estar bem conosco mesmo, fazer a nossa parte. Agora, que nem você falou, se Deus, se a conjuntura, se o destino fazer com que a gente pegue e morra, né? Infelizmente, vamos dizer, pode acontecer, mas a gente fez a nossa parte. Ou seja, se cuidou e principalmente, como você falou nesse momento, a gente não propagou, né? Não ajudou a propagar essa situação. Então, é fundamental mesmo. Tem aqui, ó, o Vitor colocou assim, ó, nesses tempos de crise, nós, profissionais autônomos, precisamos ser ainda mais inovadores. Perfeito. A inovação, ela cada vez mais precisa estar do nosso lado sempre. Mas, nesse tempo de crise é onde realmente a gente começa a sentir o verdadeiro valor, né, de situações, às vezes, que a gente está, às vezes, de pessoas que estão do nosso lado aí, a gente começar a enxergar, porque é aquela frase que você falou ontem muito, crises transforma. Então, a gente acaba crescendo, desenvolvendo. Com certeza, todo mundo, daqui 2, 3 meses, será uma outra pessoa, com outro olhar pela vida. Muito mais humano. Isso, começa a refletir a vida em si, né? Ela mesma. Por exemplo, a gente está aqui, a gente faz esse trabalho, né? de criar conteúdo e tal, que isso nos enriquece. Eu vi ontem você emocionada, né? De que pessoas que se transformam pela sua palavra, né? Eu sou chorona. Então, eu choro dando palestra, gente. Então, isso é que você coloca sentimento no que você faz, né? Você coloca força, você coloca tudo, né? Você entra fundo naquilo que você faz. E isso, tenho certeza que que te faz feliz. Uma pessoa feliz é quando é assim. Porque quando uma pessoa faz a coisa superficialmente, faz a coisa mais ou menos,
Ou ela não está gostando do que está fazendo, ou ela não quer, né, não tem interesse naquilo, e aquilo não vai se satisfazer, né, como ser humano, ela não vai crescer como ser humano, né, não vai trazer nada. Então, legal ver você aquilo, eu acho Obrigada. que, né, você ali se expôs ali um momento, mas real, verdadeiro, né, verdadeiro, e que também eu estou sentindo isso, é muito bacana, é muito bom saber, né, de que a gente pode não só criar e fazer projetos para um cliente, 2, 3, 4, como também para centenas de pessoas, né, ao mesmo tempo. Aí a gente está falando, hoje infelizmente parece que a live está meio pequena audiência. Ai, como tá o tempo aí? O tempo aí tá de chuva? Aqui tá, mas não tá chovendo, mas tá nublado. Eu desconfio que por conta do home office, esse tempo, algumas pessoas não acordaram. Mas a gente deixa gravado. Sem dúvida. Mas de qualquer maneira, a gente tem tudo isso aí que a gente vai, na verdade, sensibilizando, né, nos sentindo, e aí faz aquilo que eu já falei, encontrar o nosso verdadeiro eu, né, de saber o que a gente gosta, o que a gente faz, qual é a nossa finalidade, né, de estar aqui, né, e tem tudo isso, né, porque quando a gente fala em morte, o ser humano todo ser vivo, não é só o ser humano, qualquer animal, tem o instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência faz com que a gente pense maneiras para que a gente se mantenha, né, vivo na Terra, que a nossa espécie ela tenha continuidade, a nossa espécie. E isso é um momento onde toda a humanidade está se virando para que a gente se mantenha, né? Que a gente continue, né, tendo vida aqui na Terra. E é legal tudo isso porque a gente vai refletindo isso e vai vendo as coisas que a gente pode, para onde a gente pode ir. Eu acho que, com certeza, eu imagino assim também como um matemático, né, um engenheiro, que eu gosto muito de estatística, né? Então, tudo tem um ciclo, tudo vai e volta. E quando a gente, nesses meses, vai ficar muito represado, né? Muita coisa que muitas pessoas iriam fazer nesses meses, não vai fazer. Não vai, por quê? Porque está nesse momento da pandemia. Então, vai ficar em casa. Então, vamos dizer, talvez alguns clientes que viriam até nós para fazer um projeto esse mês ou mês que vem, ele já não vai vir. É assim como todas as coisas. Então, com certeza vai represar, ou seja, a hora que a coisa melhorar, esse pessoal, vamos dizer assim, que procrastinou por esse motivo, deixou para depois, porque, né, eles vão vir, e talvez venham com tudo, talvez venham acumulado, vamos dizer assim, né? Então, de vez de vir lá 2, 3 por mês, vai vir, de repente, mais, sei lá, 5, 6, 10 por mês. E aí a gente isso acontece. Tem que estar preparado para isso, porque o mundo não vai parar, né? Pelo contrário, as coisas vão continuar. E se está um momento de represamento, vai ter um momento de um pico de serviços, com certeza. E o que você acha disso? Olha, falando em inovações mesmo, vamos só para não passar batido, vamos fingir por algum momento que não existe crise, que nós não temos pandemia e não estamos de home office. Só respondendo essa pergunta antes. Eu acredito muito nisso também. Eu não sei se a gente vai ter um boom muito grande, porque as pessoas têm muito receio. Tem muitas pessoas que esperam os outros irem na frente, né? Ah, voltou normal? Peraí, deixa eu ver se voltou mesmo. Vai lá vai lá, vê se vai dar certo. Então, vai vir, mas eu acredito que vai aparecer, tipo assim, esse mês era para aparecer 2, o mês que vem mais 2. No mês que vem não vai aparecer 4, vai aparecer 1. No outro mês aparecem 3. Eu acredito que vai ser mais ou menos nessa pegada. Mas fazendo de conta que não tem nada, para a gente fazer uma entrega legal para o pessoal, para a gente não ficar só falando em crise. Gente, parcerias que inovam. Eu tenho dentro de mim uma coisa muito forte, que é a questão de você olhar para o próximo com carinho.
E quando você olha para o próximo com carinho, você dá a oportunidade para o próximo dizer quem ele é, o que ele faz, de onde ele veio. Quando você diz para a pessoa e ela te explica quem ela é, você vai perceber que sempre, 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 200% das situações, se você conhecer um cara que mora na rua e um político, qualquer uma das situações extremas, você vai conseguir encontrar pontos de parcerias. E tem muitas pessoas que acham que parcerias são só entre engenheiros e arquitetos, que são só entre construtores, materiais de construção. Gente, inclusive a gente começou a live falando, a minha maior parceria é com uma psicóloga. A Estela atende todos os tipos de pessoa que existem. E todos os tipos de pessoas que existem moram em um quarto que precisa reformar, moram em um banheiro que precisa reformar, tem um comércio que tem que fazer o laudo de bombeiro. Quando você vai numa padaria tomar um café e vem um garçom te atender, dê bom dia para aquele garçom. Pergunte o nome dele, pergunte de onde ele é, quanto tempo ele trabalha ali, como que é a vida dele. Se você volta ali sempre, converse com ele sempre. Você vai ganhar um amigo, você vai fazer uma pessoa feliz, aquela pessoa também vai te fazer feliz e isso se chama networking. Todos os dias de manhã, hoje eu não moro mais com os meus pais, todos os dias de manhã eu observei a rotina. O meu pai, ele levanta de manhã, ele faz o café, leva na cama para a minha mãe e ele os dois tomam junto o café da manhã na cama. Aí depois o meu pai me acorda o meu irmão e o nosso café está na mesa, já prontos para ir para a academia, para fazer a rotina deles de manhã. Eles sentam na mesa comigo e com o meu irmão. Enquanto eu e meu irmão estamos tomando café, eles falam com a gente. Quando todo mundo termina, eu e meu irmão nós saímos para nos arrumar, eles saem para fazer o treinamento deles. Sempre foi assim, desde criança. Aí você fala assim, nossa, que bonitinho, que romântico. Não é bonitinho, não é romântico, isso é networking. Tudo bem que é um network dentro da família, só que existem interesses envolvidos. E aí entra de novo o que eu falo, nós somos seres humanos hipócritas, porque a gente não quer ouvir de verdade qual é o nosso sentimento, qual é a razão pelo qual a gente faz isso. O meu pai fornece o café da manhã para minha mãe todos os dias, porque é uma forma que ele tem de retribuir, de contribuir por tudo que ela faz para ele. A minha mãe faz o que ela faz para ele, porque é uma forma que ela tem de contribuir pelo que ele entrega para ela. Isso é networking que a gente tem dentro de casa, dentro de um relacionamento conjugal, e que se você pegar como experiência, você leva ele para a rua, é a mesma coisa que acontece com o seu porteiro, é a mesma coisa que acontece com o frentista que abastece seu carro, é a mesma coisa que acontece com a manicure, com o dentista. Se você gera relacionamento com essas pessoas, você faz network com essas pessoas vão ter o seu nome na boca delas o tempo todo, assim como você vai ter o nome delas o tempo todo. Então, se alguém falar de dentista, você vai falar, poxa, o meu dentista, nossa, ele já atendeu um caso desse, você vai gostar dele, ele é uma pessoa legal, pra frente, ele vai te ajudar, não, ele vai fazer um parcelamento bacana pra você. Ah, porque manicure, gente, quer pessoa pra fazer maior networking do que esteticista? É sério, se você ainda não faz, se você é daquele tipo de pessoa que fica dentro do salão em silêncio, eu vou te ensinar agora. Vai cortar o cabelo, vai fazer a unha, vai no barbeiro, fala da sua vida. Mas fala o que a pessoa precisa saber. Não é pra falar que você brigou com o pai, não é pra falar... Oi, Marcelo é aluno meu, acabou de chegar. Não é pra falar que você brigou com a esposa, que você brigou com o pai, não é isso. É pra você falar, eu sou engenheira, eu trabalho com vendas de cursos online, eu trabalho com vendas de projetos online. Claro, gente, a gente tem que tomar muito cuidado também com a prepotência, tá? Não vai chegar lá, porque eu tenho 57 mil seguidores. Não, ninguém vai querer saber disso. Você vai falar coisas que as pessoas precisam ouvir a seu respeito e que elas vão propagar. Eu sou especialista em projetos, eu ajudo as pessoas a elaborar projetos da residência delas que estão travados. Então, tem pessoas que o pai já morreu, o bisavô morreu e não consegue documentar a casa. Eu ajudo esses tipos de pessoa que não está conseguindo construir, que não consegue sair do aluguel, que precisa fazer uma casa financiada. Eu faço documento para financiar a compra do material ou a compra do imóvel.
Então, é muito bacana essa minha profissão. Se você conhecer alguém que precise desses recursos, pode me indicar, eu vou ter maior prazer em ajudar. Se for da sua família, a gente já toma um café, já conheço lá seus pais. Então, é você fazer um network com a pessoa, se interessando pela pessoa e não querendo se aparecer. Então, falando de parcerias que inovam para a gente dar a entrega que a gente prometeu, as parcerias que inovam são as parcerias de onde você menos imagina. Arquitetos, engenheiros, construtores, materiais de construção, eles estão saturados de outros profissionais. Para você chegar no material de construção e falar assim, me indica, ao invés de indicar os outros 500 que tem dentro daquela loja, você vai ter que ter, né, algum privilégio dentro daquele estabelecimento, ou parente, algum privilégio. Porque a pessoa ela vai escolher quem tem o maior retorno para a loja. Agora não. A manicure, ela vai te indicar indiretamente. Quando alguém fala para ela assim, nossa, eu tô com infiltração na minha piscina, não sei mais o que eu faço. Ah, meu marido falou que vai ter que esvaziar a piscina, as crianças gostam tanto de brincar com a piscina, um assunto normal que acontece dentro de um salão. A manicure vai falar assim, eu conheço a Leila, ela é engenheira, vou passar o contato dela para você, vou passar o Instagram dela para você. Na hora que ela entra em contato comigo, eu falo assim, olha, eu não cuido de piscina, mas eu tenho um amigo, eu tenho um aluno, eu sei quem cuida. Eu vou indicar outra pessoa. Essas são as parcerias que inovam. Essas são as parcerias que a gente vê de 1.000 e R$ 1.000, você começar a faturar 15 mil. Ó, juro, eu chego a arrepiar, eu fico arrepiada quando eu dou live, quando eu faço live, gente. A questão da emoção, eu choro quando eu dou dando palestra, eu fico arrepiada, porque de verdade, as pessoas elas entram pro mercado com uma prepotência, com uma soberba muito grande. E quando a gente traz a pessoa para a realidade, fala assim, filho, senta aqui um pouquinho, você vê que o negócio começa a funcionar. Você sai daquele patamar de autoridade, de porra, eu tenho um CREA, eu tenho um CAL, eu sou fodão. Senta aqui, bebê. Senta aqui que você não é porra nenhuma, gente. Desculpa os termos, mas é bem isso. Você não é nada. Sabe que você é uma pessoa engatinhando e precisa de alguém para trocar a sua fralda. E essas pessoas que vão trocar as suas fraldas são pessoas que você nunca imaginou na vida que pudessem. São pessoas que não têm estudos iguais aos seus, são pessoas que têm outra área diferente da sua, são pessoas que vivem numa vida totalmente diferente da construção civil e vão te proporcionar clientes. Perfeito, é isso mesmo. E parceria, né? Se for pensar o nome parceria, parceiro não pode ter, por exemplo, um acima, outro abaixo, a pessoa não pode se sentir acima ou nem mesmo se sentir abaixo. Parceria para estar unidos, né, abraçar por uma causa, por um trabalho, por um motivo qualquer. Mas nem cliente, nem com cliente. Sim. Nem com o cliente? Como assim você fala? Se o cliente percebe que você está com um tipo de prepotência ou soberba diante dele... Sim. Ele não fecha com você. Sim, perfeito. Na verdade, quando você vai fazer uma casa para alguém, um projeto que é para um cliente, é uma parceria onde você está trocando os seus conhecimentos técnicos, né? Teu conhecimento que você estudou, fez faculdade, teve a sua experiência ou não, né? De mais anos ou menos anos vivida na profissão, você está trocando isso por um dinheiro, vamos dizer assim, que na verdade é o valor que tem no teu trabalho, para que você possa, claro, fazer sua sobrevivência, vamos dizer assim, a princípio, né? Sim. Então, tudo é uma parceria, na verdade, né? A parceria, ela é uma troca, porque ninguém vive sozinho, ninguém é autossuficiente, e por isso que não pode ser, que né, você falou, arrogante, achar que fez a faculdade, isso e aquilo, que é alguma coisa diferente dos outros. Tem que ter a humildade, porque, na verdade, que ótimo, a gente se formou, é engenheiro, tem vários conhecimentos que muita gente não tem. Mas quando a gente chega na obra, a gente encontra lá um mestre de obra que tem outros conhecimentos, outras práticas. Nós temos, sabe, o encanador, o eletricista. Então, na verdade, eles são grandes parceiros nossos. E a gente tem que ver isso em todos os sentidos, todos os sentidos, no sentido de que a gente... Todas as propagações. Porque não é uma relação tipo assim, parceria que eu enxergo lá. Então nós temos lá um encanador. Nós vamos dar, olha, tem lá um serviço para o encanador, a gente vai
passar o serviço para ele, então aí ele vai ser, eu vou ser o, vamos dizer, o superior dele, eu vou mandar, eu vou pagar, então eu faço o que eu quero. Não, ele é um parceiro seu. Ele, é aquilo que você falou, você trabalhando legal com ele, orientando, ajudando ele, na verdade ele vai te ajudar e você vai ajudar ele. O que vai acontecer? Ele vai estar também te propagando. Quantas obras que eu peguei através dos próprios funcionários, né? Eu já tive um tempo, porque com 32 anos, né? Eu já tive um tempo que eu tive mão de obra. Trabalhei, eu cheguei a ter mais de 100 funcionários, tal. Era uma dor de cabeça tremenda, sabe? Aquela correria, aquela preocupação. Caiu, passou uma hora aí, a gente deu uma bobeada, não percebeu que o tempo já estava terminando. Então, vamos ver aqui se a Leila volta só para a gente finalizar. Né, Leila? Vamos só para a gente finalizar, porque senão fica assim meio sem uma conclusão, né? Eu acho legal. E então, oi, passou uma hora. Oi. Eu imaginei, a hora que eu olhei o relógio, eu imaginei. Falei, nossa, deu uma hora e a gente não viu. Então, só para a gente completar o raciocínio, a gente vai se despedir, mas no sentido que o que a gente... Aí, que eu já falei, né, que eu tinha muitos funcionários, preocupação, aí terminava a obra, não sabia se mandava embora, se não mandava, às vezes não pegava outra obra logo em seguida para preencher e tinha aquele custo, né? Então, e aí eu tinha os concorrentes, um monte de concorrentes e tal. Hoje em dia eu sou um autônomo, na verdade, eu tenho, os meus parceiros são os vários empreiteiros que eu tenho na cidade. Eu não sou concorrente dessa mão de obra, pelo contrário, eles me indicam como engenheiro para trabalhar com eles, né? Então, eu acho que esse lance que eu acho que tanto você ensina e coloca por, é o que eu também coloco por, que é uma maneira, vamos dizer, você quer ser grande, de grandes empresas, tudo bem, aí é outra coisa, mas se você quer trabalhar feliz, ter uma condição financeira legal, por exemplo, eu viajo, eu gosto de viajar. Eu já fui para a China, já fui para a Turquia, já fui para a Índia, eu gosto muito para a Ásia, né? Eu já fui, agora fui para Dubai. E eu tenho esse tempo, por quê? Porque eu consigo administrar o meu tempo no sentido de fazer o que eu preciso fazer. Os meus funcionários, na verdade, são os meus estagiários. Eu tenho estudantes, né, tanto de arquitetura como de engenharia, que estão lá comigo, que ficam... também fazem depoimentos maravilhosos, né? Porque pessoas que depois saem, vão ter a sua vida profissional e agradecem por ter trabalhado comigo e aprendido lá com a gente. Então, eu acho que isso que é a maior felicidade das parcerias, é você ter amigos, né? Que você vai ajudá-los e eles vão te ajudar. Não é isso? Com certeza. A gente concluir? Com certeza, pois é. E que a gente continue com essa nossa parceria. Sem dúvida. Estaremos sempre junto aí, né? Para quem está precisando, fale, coloque seus problemas. Todo mundo tem, não tenham vergonha, né? Eu também, eu digo até hoje, aprendo muito, aprendo com a Leila. Ontem eu aprendi muito lá na sua live e assim por diante. E a gente vai, cada um, né, acrescentando o outro e vai crescendo nessa grande parceria. Um ótimo dia, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por todas as pessoas que estiveram aqui com a gente no ao vivo, que vão assistir depois. É um assunto bem delicado que é interessante que cada um contribua com o seu pensamento, com o seu entendimento. Não existe certo ou errado, existe o que vai ou não funcionar. Então, se funcionou para você, compartilha, porque esse é o momento da gente criar estratégias em equipe. Esse é o momento realmente de, mais do que parcerias, como eu disse no começo, é ter empatia um pelos outros. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer imenso estar aqui com você. Em breve estenderei o convite para você participar comigo também. Acredito que nas próximas semanas a gente comece um novo desafio de lives. E agora com
com convidados. Que bom que a galera gostou, fico bastante feliz. Apesar da baixa audiência, acredito que devido ao horário, o pessoal interagiu bastante. Então, o Marcelo está perguntando se vai estar gravada. Vai estar aqui gravada. O que eu preciso dizer também, para aproveitar, que a gente deixa aí gravada, né? Fica 24 horas. Depois eu coloco numa plataforma. Eu criei aí um Clube da Construção, que na verdade as pessoas, como assinantes, pagam R$ 28,85 por mês. E aí tem um mundo de uma biblioteca imensa de conteúdos, de vídeos, de obra. E inclusive esse vídeo seu vai estar lá também nessa plataforma Clube da Construção, como também está a live que nós fizemos o ano passado, né? E, então, quer dizer, estamos aí criando maneiras também da gente poder manter cada vez mais essa possibilidade de estar aí distribuindo e compartilhando esses nossos conhecimentos. Até mais, tudo de bom. Bom trabalho aí para todos vocês, gente. Felicidade aí, tudo de bom. Igualmente, obrigada. Valeu, tchau, tchau.